assim, que é muito difícil até de contar. 2 filhos meus se recuperaram da droga. Então, foi uma graça tão grande, através das orações do profeta, do todo o povo da palavra viva de Deus. Então, eu gostaria de partilhar isso. Eu estou há bastante tempo na obra, já vi muitas coisas. No início, a gente foi para lá, conheceu tudo e viu como que era. Eu era muito católica desde criança, participei de todas as pastorais da igreja aqui fora, coordenava encontro de casais, etc., mas sempre tinha um vazio no meu coração. Sempre tinha um vazio, porque parecia que estava faltando alguma coisa. A gente pregava uma coisa lá dentro da igreja e fazia outra aqui fora. Então, era meio difícil, porque eu coordenava as festas, as coisas, e vendia bebida alcoólica, o que a gente combatia, né, nas orações, nos encontros com as famílias, etc. Aí isso tudo foi deixando um vazio no meu coração. E no finzinho do ano de 99 para 2000, eu fui transferida sem saber até, estava de férias, quando eu voltei para trabalhar, era professora, encontrei meu armário um bilhete assim: você não faz parte mais desse corpo docente, você foi transferido para a Escola Rogério Lacaz, que fica dentro da aeronáutica. Uma distância bem longe, gastava naquela época R$300 de gasolina para o meu marido levar e buscar, e eu não entendi o porquê, então eu ficava perguntando para Nosso Senhor, por que eu fui transferida, sendo que eu era a primeira da escola, um currículo, entre aspas, brilhante, e por quê? E Nosso Senhor me mostrou a graça. Um dentista da escola, que até então eu nem sabia que era dentista, só sabia que era porque usava roupa branca, não tinha sido me apresentado nem nada. Ele ficava ouvindo as minhas aulas, sabe? E eu falava toda quarta-feira, eu tirava 1 hora para falar de Deus, para contar as histórias da Bíblia para as crianças. Então, isso era muito gratificante, e ele ficava ouvindo, doutor César. E um dia ele entrou na minha sala de aula com uma sacola cheia de folhas e um livrinho azul. E falou assim: professora, isso vai ficar melhor nas mãos da senhora. E eu estava no meio da aula, abri assim e vi as mensagens escritas Jesus, Nossa Senhora, e eu queria ver, mas eu estava no meio da aula, tinha que dar atenção para as crianças, e quando bateu o sinal do recreio, eu fui olhar e aquilo começou a arder no meu coração, sabe? Aí a obra foi acontecendo, Deus foi agindo na minha vida. Aí ele me falou, esse dentista me falou que essas palavras, essas folhas ficam melhor nas mãos da senhora. Eu procurei saber com ele quem que tinha dado, ele falou, foi um rapaz que chama Marcelo, que mora aí por perto da casa da senhora. Falou assim, eu procurei, mas na época eu não encontrei, voltei no dia seguinte, perguntei novamente, ele falou que tinha o número do telefone deles na contracapa do livro. E eu procurei o Marcelo, e naquele mesmo ano a gente veio para cá, alguns meses depois, foi para Santa Catarina, numa van com 15 pessoas, e foi maravilhoso. O encontro que a gente teve com Jesus e a Virgem Maria nessa igreja, que até o perfume da igreja era diferente, foi preenchendo aquele espaço, aquele vazio, aquele buraco que tinha no meu coração, e a obra foi acontecendo. Cada dia mais eu fui crescendo e Deus foi derramando imensas graças na minha vida, e eu sou muito grata à família Conceição, ao profeta que tanto fez por nós, e ao Eugênio que sempre nos acolheu na casa dele. Então, eu acredito que nós estamos vivendo finalmente, né, o Apocalipse, já estamos a bordo. Isso. E preciso falar para as pessoas que elas tomem um rumo na vida e se entreguem realmente de coração nas mãos de Nosso Senhor e dessa obra, porque isso é verdadeiro. O que aconteceu na minha vida foi uma transformação assim muito grande.
apesar de eu ser católica, ter uma vida bastante regrada, um casamento certinho, tudo direito, mas a gente tinha esse vazio no coração que foi preenchido com essa obra, e eu tenho que falar isso aos 7 ventos, a todas as pessoas, que Deus realmente está nessa obra, que é verdadeira, que isso faz muita diferença na vida da gente. Eu posso dizer que sou imensamente feliz. Não tem outra felicidade fora de Nosso Senhor. Esse vazio que a senhora fala aí, então a senhora preencheu ele quando, a partir do momento que a senhora conheceu a obra, a Palavra Viva de Deus, né? Exatamente. Era como se fosse um buraco. Foi o médico, aquele momento que o médico deu os livros para a senhora, que a senhora começou a ler, aí a senhora foi começando, né, entendendo as mensagens, e a partir dali que a senhora começou a conhecer a Palavra Viva de Deus, né? Exatamente. Cada mensagem que eu lia, eu dizia assim: Jesus está falando comigo, isso é para mim. Nossa Senhora está falando comigo, isso é para mim. E começou a transformação. Até então eu usava calça comprida. Aí eu cheguei na minha casa e tirei tudo do guarda-roupa. Fiquei somente com uma saia, e que tinha sido ganhada ainda. Daí a obra foi acontecendo na minha vida, e hoje eu estou aqui para dar esse testemunho, dizer que Deus é maravilhoso, que essa conquista, esse grande amor que eu tenho no meu coração por Jesus, pela Virgem Maria, pelos anjos e santos, foi através do profeta que isso cresceu tanto dentro do meu coração. E quantas graças e graças que a gente recebe, né? A partir do momento que a gente pede a intercessão do profeta. Muitas, muitas mesmo. Muitas graças maravilhosas. Olhe para cá. E Nossa Senhora já aplicou até uma injeção em mim, você sabe, Rony? Nossa Senhora aplicou uma injeção? Verdade. Certa vez eu tinha um problema respiratório assim muito ruim mesmo, que eu vivia no hospital a cada 15 dias, e eu fui para lá, o hospital, toda roxa, porque eu desmaiava, ficava toda roxa, etc. E fui para lá, e quando chegou lá, no hospital, a minha filha me internou, e nada resolvia o problema da falta de ar. E eu não entendi por que a janela do meu quarto estava fechada. E foi então que a enfermeira entrou e falou: a senhora com falta de ar, janela fechada. Abriu a veneziana, mas fechou o livro, o vidro. Eu não entendi. E fiquei olhando, a minha cama dava bem de frente com a igreja, com a torre da igreja Nossa Senhora das Graças. Eu comecei a sentir a presença dela. Senti a presença de Nossa Senhora no meu coração, e daí uma moça entrou no quarto meio descabelada, assim, chorando, querendo um cigarro, e eu tinha acabado de rezar o terço, mesmo com falta de ar, para Nossa Senhora, com as 2 senhorinhas que estavam comigo, e comecei a sentir a presença de Nossa Senhora, senti muito forte a presença dela, e de repente uma pessoa, uma moça entrou com roupa de enfermeira, foi até a minha cama e falou assim: eu sei que faz dias que a senhora está com falta de ar, eu conheço um médico que tem uma injeçãozinha muito boa, que tira a falta de ar na hora, a senhora gostaria de tomar? E eu falei: eu gostaria. Eu falei: eu gostaria muito, porque eu não aguento mais essa falta de ar. E a moça foi lá, preparou a injeção, veio e falou assim: ela é muito doída, vou aplicar nesse lugarzinho aqui debaixo do braço. Aí aplicou a injeçãozinha em mim, falou: agora a senhora vai dormir. Eu deitei, me acomodei e segurei o braço assim, que ela pôs o algodãozinho, eu segurei o braço assim e acabei dormindo. Na manhã seguinte, o médico foi lá, eu estava sentada na cama, boa. Daí ele falou assim: a senhora vai embora, a senhora está muito bem.
Aí eu falei, doutor, antes do senhor me dar alta, eu gostaria que o senhor fizesse uma receita com o nome da injeção que o senhor mandou aplicar em mim ontem, que foi muito boa, tirou a falta de ar com as mãos. Daí ele falou, mas eu não apliquei injeção nenhuma na senhora e nem mandei aplicar. Daí eu falei, aplicou, ele teimou comigo, não, a senhora estava delirando de tanta falta de ar. Eu falei, não, eu tomei a injeção. Aí ele, para provar para ele, eu levantei o braço e o algodãozinho estava grudadinho no meu braço, uma gotinha de sangue, igual quando a gente toma. Naquela hora eu percebi que foi Nossa Senhora que aplicou a injeção em mim. Nossa. Então, cada dia eu crescia mais nessa graça de estar recebendo essa graça de Nossa Senhora, e foram muitas, muitas experiências. Nossa e Senhora, através do profeta. Sempre nos agracia, né? Que maravilha! Que maravilha isso aí que a senhora, né, a senhora presenciou depois que a senhora rezou o texto, né? Então foi uma graça muito grande que a senhora recebeu, a presença de Nossa Senhora, e muitos relatos, né, de pessoas que às vezes falam que está no hospital, né, e recebe essa presença de Nossa Senhora depois que reza o texto. Que maravilha, né? Então assim, ela foi, aplicou a injeção na senhora e a senhora ficou boa. O médico não indicou nenhuma Nunca mais tive falta de injeção. Então foi a própria Nossa Senhora, né, que ajudou a senhora aí, que a senhora ficasse boa, né? O profeta confirmou isso, que foi ela. Eu contei para ele a história. E nunca mais a senhora sentiu falta de ar? Nunca mais, nem resfriado, graças a Deus eu não vi. Graças a Deus, né? Olha aí que maravilha, né? E assim, por isso que é importante, né, a gente rezar o texto, ter essa devoção à Nossa Senhora, porque ela sempre está do nosso lado para nos ajudar, né? Sempre está ali, nos atenta para nos dar força, para nós não desanimar. E a partir do momento que a gente pega esse amor à Nossa Senhora, principalmente quando a gente reza o rosário todos os dias o texto, no momento mais difícil da vida, ela está ali do nosso ladinho ali para nos ajudar, né? Com certeza, Rony. Que Deus abençoe você, o seu trabalho aí. Uma boa noite, um abraço a todos, viu? Muito obrigado pela participação da senhora aqui no nosso